Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Então pessoal, vamos lá continuar com a nossa aula de número 10. Hoje a gente vai continuar o tópico da extinção dos contratos, beleza? Não vou fazer a revisão final, quem quiser uma revisão, assista o vídeo novamente que vocês vão conseguir e só repisando, pessoal. Eu acrescentei essa aula passada e a aula de hoje eu vou colocar no Moodle, enviei por e-mail, enviei pelo WhatsApp e também vou deixar aqui no YouTube até a gente resolver essa situação de pandemia do Covid-19, tá bom? Eu queria pedir para vocês também que, por favor, vocês acessem o Moodle, porque lá pelo Moodle eu vou conseguir ter acesso a todas as pessoas que estão entrando e estão verificando nossa aula, nossa disciplina, tá? Tomei um susto porque eu vi que existem alguns usuários lá que nunca entraram no Moodle. Pessoal, o Moodle é a nossa plataforma oficial da FACAP, é a plataforma que a FACAP recomenda o uso, tá? Então, vamos lá, vamos participar do Moodle. Eu acrescentei lá também um tópico chamado Fórum. É um tópico que quem tiver qualquer eventual dúvida pode lançar lá ou pode colocar através do meu WhatsApp. Eu estou inteira à disposição de vocês. Pode me mandar por e-mail ou até mesmo aqui no YouTube, tá bom? Temos então 4 canais de atendimento, 4 canais para a gente manter esse contato e não ficar distante um do outro, tá bom? Então, conto com a participação de vocês, conto com a presença de vocês nesses veículos oficiais e também o que a gente convencionou de utilizar. Vocês pediram para mim abrir aqui no YouTube, então, em atendimento ao desejo de vocês, cá estou eu virando um youtuber, né? Então vamos lá, pessoal, vamos começar o nosso tópico de extinção dos contratos. Vamos então hoje tratar das causas anteriores ou contemporâneas à formação do contrato. Bom, a gente tem que partir da premissa de que o objetivo almejado pelas partes não foi cumprido. Infelizmente, aquela prestação em que foi estabelecido como objeto do contrato, a prestação e a contraprestação do contrato, ela não foi atingida, ela não foi cumprida. E isso seja por os fatores eficaciais que a gente tratou na aula passada, ou seja por qualquer outro momento. Então, toda a extinção do contrato posterior nesses termos deve ser considerada anormal. Esta causa-morte, essa causa que culminou na extinção desse contrato, ela não é tida como natural. E ela tem a razão quando tiver essa razão que seja anterior ou até contemporânea à formação dos contratos, o que não vai retirar a caracterização de uma extinção posterior. Ou seja, se esta causa, que é anterior à formação dos contratos e naquele momento não tiver sido visualizada, ela não tiver sido analisada ao ponto de você conseguir verificar que esse negócio jurídico, que esse contrato, ele não deveria ter sido formulado, não deveria ter feito, isso por si só não vai impedir de que essa caracterização dessa necessidade de extinção contratual venha a ser feito posteriormente, tá bom? Não é então o que a gente chama de preclusão, quando deveria ter sido feito em determinado momento e não foi realizado. Então você pode fazer isso posteriormente, tá bom? Então, quando a gente verifica essa invalidade nos casos envolvendo os contratos, a gente tem 2 pontos. 2 pontos podem estar caracterizados e presentes. O primeiro deles é a nulidade e a segunda é a anulabilidade. Bom, para esses casos de nulidade, deve ser eivado de uma nulidade absoluta, ou seja, é o caso mais extremo, o caso mais grave, diferente de anulabilidade, que é quando a gente verifica uma nulidade relativa, ou até mesmo
a questão da anulabilidade propriamente dita. Então, o que a gente verifica nesse momento também é que houve uma certa relativização dessa nulidade. Ela pode ser invocada ou não. Essas regras a gente encontra nos artigos 166, 167 e 171. É importante a gente deixar claro que não existe uma regra dogmática ou até mesmo conceitual para que a gente consiga distinguir nulidade de anulabilidade. O que a gente verifica é que o legislador ele adotou critérios e esses critérios foram inspirados na nossa própria sociedade, nos nossos valores de sociedade. A gente tem como base que os contratos regulam as relações interpessoais e essas relações interpessoais criam e foram criados com base nos valores da sociedade. Essa determinação de intensidade do que é grave para o que é relativo, isso foi inspirado na própria sociedade. O legislador ele teve esse cuidado de atender os anseios da sociedade. E quem pontua muito bem isso é Humberto Teodoro Júnior, que ele diz da seguinte forma: a diferença entre elas não é de substância, mas sim de intensidade ou grau. Sendo considerada grave o defeito do negócio jurídico, maior será a intensidade de sua invalidade, o que significa dizer que o negócio jurídico será nulo e não produzirá efeitos. Inversamente, sendo de menor gravidade, o defeito que macula esse negócio jurídico será ele considerado anulável, o que corresponde a uma intensidade menor de invalidade. Hipótese que se admite que o negócio jurídico produzirá efeitos até que seja anulado. Porque o que nós devemos considerar é que, por mais que haja uma possibilidade de invalidade em grau menor, ou seja, que seja algo passível de uma anulação, talvez esses efeitos que foram produzidos pelo contrato, ou até mesmo o interesse, o objeto foi prestado, essa prestação que estava estipulada no contrato, a obrigação também foi cumprida, não houve nenhum problema. Então, esse negócio jurídico ele produziu seus efeitos da forma com que é idealizada. Houve a satisfação contratual, que é o que se almeja quando se produz um contrato, que você faça essa satisfação dessa prestação e dessa contraprestação. Então, vamos estudar cada um desses pontos. Vamos primeiro partir da questão da nulidade do contrato, ou seja, do seu grau maior. E lá a gente verifica através do artigo 166. Pessoal, vou lembrar, antes da gente entrar nesse artigo 166, esse arquivo do slide ele foi enviado em conjunto a essa aula que está sendo disponibilizada pelo YouTube. Você vai encontrar essa aula e também o slide na plataforma Moodle, no seu e-mail, no e-mail da sala, vai também encontrar no próprio WhatsApp, no grupo do WhatsApp da turma que a turma tem comigo. Se por acaso você não está nesse grupo ainda, por favor, procure representantes da sua sala para que ele possa disponibilizar esse link para que você possa entrar também no grupo e a gente promova algumas discussões sobre a aula. Beleza? Vamos lá, voltando para o nosso artigo 166, que tem a seguinte redação: é nulo o negócio jurídico quando... E aqui nós temos 7 incisos. Vamos verificar cada um desses incisos pontualmente, tá bom? Não vai restar dúvida para ninguém na leitura desse importante artigo. Vamos lá. Inciso 1º. Celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Inciso 2º. For
ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Inciso 3º. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. 4º. Não revestir a forma prescrita em lei. 5. For preterida alguma solenidade ou a lei considere essencial a sua validade. 6. Tiver por objetivo fraudar lei imperativa. E 7. E último, diz a lei taxativamente a declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção. Vamos lá analisar cada um desses pontos. Vamos ver de forma bem clara e esmiuçada. Será nulo o contrato celebrado por absolutamente incapaz. Isto está estabelecido no inciso 1º desse importante artigo. E de acordo com o rol taxativo, a gente vai fazer uma remissão lá para o nosso artigo 3º. E lá no artigo 3º, ele tem um rol taxativo de quem são os absolutamente incapazes. E de acordo com esse artigo, no caso de haver uma ausência de representação, que é o instituto jurídico que dá aptidão a que essas pessoas possam vir a ter o seu negócio jurídico celebrado, o seu contrato celebrado, que gere uma validade, aí sim a gente pode discutir eventual nulidade. Vamos dar uma olhada no artigo 3º que eu destaquei para vocês. Pode ser que a princípio vocês tomem um susto, porque foram revogados praticamente o artigo inteiro. E essa revogação se dá exatamente pela lei que foi instituída, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é mais conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o propósito dessas revogações e do estatuto é que você faça uma inclusão dessas pessoas com deficiência na nossa sociedade. Antigamente, essas pessoas tinham por si só que elas eram absolutamente incapazes. Elas não conseguiam exercer as atividades de um cidadão comum. E isso, em muitos pontos, era prejudicial à integração e até mesmo à socialização dessas pessoas. A depender do grau da sua debilidade, da sua deficiência, essa pessoa ela tem sim um pleno exercício da capacidade. Ela já consegue discernir, ela consegue ter um entendimento do que é benéfico e do que não lhe é benéfico. Então, o propósito dessa lei, e que revogou o inciso 1, 2 e 3, foi exatamente de promover essa integração e essa inclusão para as pessoas deficientes na nossa sociedade. Então, ponto positivo para o legislador. Ele almejou um propósito muito nobre e conseguiu. Então, o que fica para a gente como objeto de estudo de absolutamente incapaz é somente o caput. E o caput do artigo 3º diz o seguinte: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Exatamente, houve a retirada de uma série de incisos que previam que pessoas com deficiência não poderiam ser capazes de fazer esses atos jurídicos, esses negócios jurídicos e até mesmo o contrato. Bom, já no inciso 2 e 3, a gente tem que será nulo o negócio ou o contrato quando houver sério problema a cometer o seu objeto. E eles, com base nesses dois incisos, há inclusive uma nomeação de quais são esses problemas que acometem o objeto, que é ilícito, impossível, indeterminado ou indeterminável. Vamos relembrar, eu vou falar de forma bem rasa, em breves linhas, cada um desse ponto. A respeito
da licitude. Licitude, ela é a possibilidade jurídica do objeto do contrato. Assim, não se pode firmar, por exemplo, uma compra e venda de uma substância ilícita, de um entorpecente. Você não pode fazer um contrato que seja formal, que determine quais serão essas condições de pagamento, de entrega desse produto, objeto de vedação em lei, uma proibição explícita em lei. O produto entorpecente, essa substância entorpecente, ela não pode vir a ser um objeto de contrato. Se porventura existir esse contrato, o que seria muito descaramento, esse contrato ele é nulo por si só, tá? Vamos avançar? O segundo ponto, o segundo problema que acomete esse objeto contratual é a questão de impossível. A gente falou a respeito da licitude. Licitude é a possibilidade jurídica. Já a possibilidade é atinente à questão física. Você entender que o que foi objeto do contrato, ele está dentro dos limites das forças humanas e até mesmo da natureza. Vamos dizer um exemplo. Por exemplo, eu não posso trazer um contrato que seja como objeto uma viagem para o Sol. A gente sabe que uma viagem para o Sol é algo inteiramente impossível. Agora eu quero te provocar e eu espero que você responda. Não se sinta intimidado, não tenha receio. Pode falar isso, ninguém vai achar que você é doido e vai achar que você está falando sozinho. Vamos lá. Com base no que a gente falou a respeito de possibilidade e de impossibilidade que vem acumular e que vem a gerar uma eventual nulidade desse contrato. Se porventura você se deparar com um contrato que tenha como objeto uma viagem para a Lua, esse contrato, ele é possível? Ele é impossível? Eu posso dizer que há um problema que acomete o seu objeto ao ponto de gerar uma eventual nulidade, ou seja, que tem uma intensidade grave de problema nesse contrato? E aí, sim ou não? É possível? Eu posso fazer? Enquanto eu vou beber uma água, responde, por favor. Bom, pessoal, a viagem para a Lua é possível, salvo se você faz parte daquela corrente que diz que as viagens para a Lua que se teve até agora, na verdade foi fruto de ficção, foi fruto de produção hollywoodiana. Mas a gente sabe que o ser humano já chegou à Lua, já pisou na Lua, já tem uma bandeira fincada lá na Lua que diz que já foi um solo pisado por humano. Então, isso é uma possibilidade. A gente consegue ir para a Lua. Então, isso não invalidaria esse eventual contrato. Beleza? Vamos falar agora um pouco a respeito do objeto do contrato ser determinado ou indeterminável. Bom, quando a gente fala de determinado, é quando a gente consegue estipular precisamente qual é esse objeto desse contrato. É quando a gente consegue dizer o que está sendo realizado nesse contrato, o que está sendo ofertado nesse contrato, sem gerar qualquer tipo de dúvida. Tá? Então, quando eu tenho um objeto determinado, é quando eu falo, porventura, qual vai ser o carro que eu vou entregar, qual é a especificação desse carro, qual é o chassi desse carro, qual é a cor desse carro, qual é as especificidades, se tem determinadas qualificações, fatores identificativos, por exemplo, se ele tem aerofólio, se ele foi feito um rebaixamento na sua suspensão, se ele porventura ele tem um fumê, enfim, eu consigo determinar precisamente qual é o carro, ao ponto de quando a pessoa verifica esse contrato, ela pega esse contrato, ela sabe
precisamente o que lhe vai ser entregue. Nesse mesmo viés, a questão de indeterminável. De indeterminável é quando eu não especifico precisamente qual é esse limite. É quando eu não trago um conjunto de características que eu consiga delimitar qual é esse objeto que vai ser entregue. Por exemplo, quando eu digo que eu vou te vender um carro. Ponto final. Eu não disse qual vai ser o carro, eu não disse qual é a cor do carro, não disse qual é o ano, qual é o modelo, qual é a característica. Você não consegue saber, se porventura você me fizer esse contrato comigo, qual vai ser o carro que lhe vai ser entregue. Ficou claro? Tá claro para vocês todos esses pontos? Tá claro quais são esses problemas que acometem o objeto do contrato, ao ponto de eu dizer que esse problema que acometeu o contrato, ele teve uma intensidade grave, ao ponto de eu suscitar uma nulidade, uma necessidade de cancelamento desse contrato. Beleza? Ficou claro? Se por acaso não ficou, entre em contato comigo através de qualquer uma dessas ferramentas de contato, tá bom? Pode ser através do fórum lá no Moodle, pode ser através do WhatsApp, pode ser por e-mail ou até mesmo aqui embaixo nos comentários desse vídeo, beleza? Vamos seguir? Bom, vamos falar agora um pouco a respeito... Opa, passei demais. Vou voltar aqui. Pronto. Vamos lá falar agora a respeito do inciso 4 e 5 desse importante artigo, do artigo 166. Nesse artigo e nesses incisos diz que será nulo o contrato que não seja revestido da forma prescrita em lei ou sendo preterida alguma solenidade. É quando, pessoal, lembra quando a gente falou da necessidade de se cumprir a tipicidade realizada, a formalidade e até mesmo a solenidade em que se tem no contrato? Então, para aqueles contratos que obriguem, que imponham uma determinada formalidade ou até mesmo uma solenidade, e lembrem-se, formalidade é uma coisa, solenidade é outra. Se por acaso você não lembra dessa distinção, eu não vou falar. Volte a algumas casas e verifique no seu material que tem de forma bem clara isso, beleza? Se por acaso você não entender, me procure que eu vou tirar a sua dúvida, tá? Mas se por acaso a lei impõe que há alguma determinação, que você deve seguir alguns pontos e você porventura não seguir, isso sim, a lei determina que ele deve ser nulo. Ou seja, eu vou trazer uma ilustração para vocês, vou trazer um exemplo. É isso mesmo que vocês estão pensando. O contrato de compra e venda imobiliário. O contrato de compra e venda imobiliário, ele é um contrato que tem uma série de imposições, que tem uma série de regramentos a serem seguidos para que ele tenha a sua validade. Caso contrário, se não for cumprida, esse contrato não vai ser válido. Então, você deve promover o registro se porventura esse valor desse imóvel for superior a 30 salários mínimos. Você tem que promover uma escritura pública. E essa escritura pública, quando você for promover, vocês vão ver que existe uma série de documentos a serem entregues. Existe inclusive uma carta topográfica que você precisa determinar e esclarecer como que é esse terreno, quais são os confrontos desse terreno, ou seja, quais são os terrenos circunvizinhos. Você precisa seguir uma série de regramentos. Então, se porventura não for seguido algo que a lei determine que deva ser seguido, esse contrato será nulo. Beleza? Vamos avançar? O nosso inciso 6º, ele diz que será nulo o negócio jurídico que tiver como objetivo fraudar a lei impositiva. Pode ser que a princípio a gente nem consiga entender qual o propósito desse inciso, porque, pelo menos para mim, soa um tanto quanto lógico que se você frauda uma lei, esse negócio
vai ser nulo por si só. Então, o que a gente tem aqui é que eu vou trazer alguns exemplos que vocês possam entender melhor esse inciso. Um exemplo típico de nulidade por fraude à lei imperativa é aquelas hipóteses em que você vende um bem que é inalienável, que é algo que já tem uma convenção voluntária entre a família, só que mesmo assim essa pessoa ela abre mão dessa convenção e faz essa alienação desse bem, tá bom? Então houve uma imposição legal e mesmo assim não foi seguida. Então é o caso em que a gente consegue aplicar esse inciso 6º do nosso artigo 166. Aí a distinção, pelo menos a dúvida que todo mundo tem nesse momento é a seguinte: mas se você fraudar a lei, isso por si só não é algo ilícito? E o que a gente consegue ter, pessoal, é que exatamente a previsão pode ser concebida como desnecessária, pois o objeto do negócio traz a fraude. Ela pode ter sido algo ilícito, conforme a gente consegue visualizar no inciso já estudado, no inciso 2º. E essa razão, por si só, a gente já consegue buscar essa anulação desse contrato. Pelo próprio inciso 2º, a gente já consegue uma aplicabilidade de uma eventual nulidade, visto que essa intensidade desse problema que acometeu o objeto do contrato, ele foi grave. A nossa sociedade entende que é um objeto grave, que é algo que realmente culminou e há uma necessidade de uma intervenção ao ponto que declare que aquela problema que acometeu esse objeto contratual, ele deve ser anulado. E a gente tem no nosso último inciso, no inciso 7º, que é passível de nulidade quando a lei assim declarar, que é a nulidade textual ou ela proibir o ato sem culminar uma sanção, que é o que a doutrina chama de nulidade virtual. Deixa eu trazer para vocês alguns exemplos para ficar mais claro essa questão que a doutrina chama de nulidade textual e nulidade virtual. Nulidade textual, a gente tem vários no nosso ordenamento jurídico e para isso é interessante que a gente tenha conhecimento e dessas vedações, dessas imposições legais que determinem que não pode ser realizada. A primeira delas que eu trago é através, anotem aí por favor, através do artigo 51 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Nesse artigo 51, quem lembra, quando a gente tratou do Código de Defesa do Consumidor, é um rol que trouxe diversas cláusulas abusivas. E se porventura for aplicada qualquer cláusula contida nesse artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, sim, haverá uma nulidade. Será passível de anulação esse eventual contrato. Trago também um outro exemplo, que é o caso de quando houver uma doação universal de todos esses bens. E quando esses bens ele é doado em sua totalidade e sequer há um respeito de uma reserva mínima para a sobrevivência desse doador. É o caso daquele milionário que quis doar toda a sua fortuna e não teve nem ao menos uma reserva, um percentual mínimo para que ele possa sobreviver. Então, essa doação universal, esse contrato que porventura venha a ter, esse negócio jurídico que houve, ele pode ser passível de nulidade por não ter resguardado o mínimo de sobrevivência para a pessoa que fez essa doação universal. Isso está contemplado no artigo 548.
548. Perdão, quem fez essa anotação errada pode riscar aí, desculpa por esse risco na sua anotação. Deixou de ficar bonitinhas as anotações, né? Mas vamos lá. Deixa eu trazer agora um exemplo para vocês de nulidade virtual. Como exemplo de nulidade virtual, a gente tem o artigo 426 do nosso Código Civil, que os contratos que tenham por objeto a herança de pessoa viva, isso é nulo. É o que a gente encontra a denominação de pacto corvina, que vem de corvo. Corvo, quem vê filmes medievais sempre vê a figura do corvo como um animal que antecipa a morte. Então, quando a gente verifica esse pacto no sentido de você fazer um objeto desse contrato, essa herança que porventura você vai vir receber, isso é nulo. Pessoal, partimos do princípio de que essa herança pode nem ser recebida. Quem garante que essa pessoa que está realizando esse contrato vai vir a falecer depois dessa pessoa que porventura vai fazer a doação? Então, o que se tem como base é que esse pacto que estipula uma herança de uma pessoa viva é algo que inclusive é repudiado, porque essa pessoa está torcendo para o outro morrer, ela está esperando que o outro morra para que ela possa promover uma transferência de bens, uma transferência de valores. Isso soa um tanto quanto estranho e não é aceito por nossa sociedade. Se lembra quando eu falei atrás que essas intensidades, esses graus de intensidade, ele foi feito com base nos valores da sociedade? Justamente, o Pacto Corvina, ele é repudiado em nossa sociedade. Então, o legislador, ele alçou essas questões de nulidade virtual até mesmo para essa nossa sociedade, para esses repúdios que temos na nossa sociedade. Beleza? Vimos então todos os casos de nulidade com base no artigo 166. Agora vamos ver os casos de anulabilidade. Para a anulabilidade, a gente tem o artigo 171. E o artigo 171 nós vamos estudar também pontualmente, mas vamos dar uma lida nele primeiro. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. 1. Por incapacidade relativa do agente. 2. Por vício resultante. Aí, vamos lá. Por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. 6 pontos esse inciso traz. É um inciso que dilatou bastante. A princípio a gente vê que são apenas 2 incisos, já fica feliz até porque são poucos pontos, são poucas situações, só que esse inciso segundo, ele dá uma abertura bastante nesse artigo. Mas vamos lá estudar cada um desses pontos. Bom, haverá nulidade de negócio jurídico nos termos do artigo 171, inciso 1, quando o agente que está celebrando esse contrato ele for relativamente incapaz. E o que a gente trouxe no artigo de nulidade, que foi o artigo 3º, aqui a gente vê uma diferença. Aqui a gente vê que os agentes eles são relativamente incapazes e eles não precisam de representação, eles precisam de assistência. Também tem essa diferença. E o artigo 4º, se lembrem, vou repetir, nulidade é o artigo 3º, anulidade é o artigo 4º e vamos analisar o artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos
ou a maneira de os exercer. Inciso 1º. Os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. 4. Os pródigos. E parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulado por legislação especial. Então, pessoal, o que a gente vê aqui é que talvez você esteja lendo em um vade-mecum que esteja desatualizado. Faço novamente a ressalva: o Estatuto da Pessoa com Deficiência também alterou esse artigo. Ele alterou o artigo 3º e alterou também o artigo 4º. E o artigo 4º ele teve uma alteração no inciso 2 e 3 e também no seu parágrafo único. Então, se liguem, houve essa alteração, houve essa revogação também de algumas partes desses artigos, através do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Verifiquem se o vade-mecum de vocês está atualizado. Agora o que a gente vê no ponto 2, no nosso inciso 2, é que haverá anulabilidade quando houver erro, dolo, coação, moral, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. Bora verificar cada um desses pontos. Bom, vamos lá, vamos analisar cada um desses pontos. Primeiro, vamos falar rapidamente, em breves linhas, de cada um desses pontos, desses 6 pontos. O erro é quando ninguém induz esse sujeito. Ele tem, na verdade, uma falsa noção da realidade. Ele tem uma realidade, ele faz uma leitura incorreta. Ninguém o induziu, ninguém o forçou a nada. Na verdade, quem cometeu esse erro foi por ignorância dessa própria pessoa sobre esse determinado objeto desse contrato. Então, nós aplicamos erro e ele vai ser passível de anulabilidade quando a gente estiver diante dessa situação. Já o dolo é o meio empregado para enganar alguém. É quando ocorre o sujeito, ele é extremamente induzido a cometer essa falsa realidade. Essa falta de noção que ele teve sobre o objeto do contrato foi mediante um induzimento de uma outra pessoa. Então, essa impressão equivocada foi exatamente por conta de um impulsionamento de um terceiro, certo? Já a coação é o constrangimento de uma determinada pessoa. É feita por meio de ameaça. O artigo, o inciso, ele diz a respeito de coação moral. A gente tem 2 tipos de coação. A coação que é física e a coação moral. A coação física, ela é absoluta, enquanto a coação moral, ela é compulsiva. Então, também é passível de anulabilidade quando houver uma coação moral. A lesão, ela ocorre quando determinada pessoa, sobre premente necessidade ou até mesmo por inexperiência, ela se obriga a uma determinada prestação que seja desproporcional. E essa desproporcionalidade, a gente verifica que essa prestação oposta, ela se mostrou manifestamente equivocada, manifestamente desproporcional. Então, essa lesão também pode ser objeto de anulabilidade. O estado de perigo é quando alguém que ele tem, mediante uma necessidade de se salvar ou salvar uma outra pessoa a quem ela tem um bom grado, a quem ela tem, e ela consegue verificar que houve esse grave dano para essa parte, ela assume uma obrigação. E essa obrigação, ela é excessivamente onerosa.
ao ponto de você vir a suscitar uma futura anulabilidade dessa obrigação que você, diante dessa situação de perigo, você fez a pactuação. E por fim, a fraude contra credores. Fraude contra credores é o negócio que ele é realizado para prejudicar um credor. Se lembrem das figuras de credor e devedor. Então, quando você comete um ato, quando você tem a vontade, você tem total propósito, a real ânimo e intenção de fazer um determinado negócio para que você prejudique isso, tornando esse devedor insolvente. A gente verifica a figura da fraude contra credores. E essa fraude contra credores, se suscitada, ela pode gerar também uma anulabilidade desse contrato, tá? Então, agora eu queria perguntar para vocês o seguinte, eu queria trazer primeiro a figura da outorga conjugal. A outorga conjugal, a gente tem dois tipos, a uxória e a marital. A uxória é aquela outorga, é aquela autorização que é dada pela mulher. E a marital é aquela que é dada pelo marido. E a gente visualiza no artigo que eu destaco para vocês, o artigo 1649, o seguinte: a falta da autorização. Antes disso, antes da gente voltar para esse ponto, deixa eu voltar aqui um pouco. Além dos casos expressamente declarados em lei, é anulável. Esse primeiro ponto desse artigo, ele dá uma permissão de outros pontos em leis especiais ou até mesmo no nosso Código Civil, dele também gerar esse efeito de anulação. E é o efeito que eu vou trazer para vocês, que eu vou discutir agora, que é esse da outorga conjugal, estipulado através do artigo 1649. Vou repetir. Nós estudamos 2 incisos atrás e esses 2 incisos trouxeram algumas situações de anulabilidade. Só que não são apenas esses 2 incisos, nós temos outros pontos trazidos em leis e eu vou destacar para vocês aqui alguns que são interessantes. O primeiro deles é da outorga conjugal, traçado no artigo 1649, que diz: a falta de autorização não suprida pelo juiz, quando necessária, tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear a anulação até 2 anos depois de terminada essa situação conjugal. Ou seja, depois que houver esse divórcio, se porventura esse marido ou essa mulher descobrir que foi feito um negócio jurídico sem a sua autorização, quando lhe era necessário, ele pode invocar que esse negócio seja anulável. E esse negócio deve ser anulado. E quem responderá por esse negócio é quem contraiu, quem realizou essa pactuação sem a autorização dessa pessoa, sem a autorização desse contrário. Se não houve essa outorga conjugal pelo marido ou até mesmo pela mulher, então, diante disso, quem realizou e quem infringiu essa determinação e essa necessidade de haver essa autorização deve responder por si só. Pessoal, pode ser que a princípio isso soe estranho. Por que eu tenho que pedir autorização para a parte contrária, para o meu cônjuge me autorizar a realizar determinados atos? Pessoal, partimos do princípio que, a depender do regime que vocês porventura escolham para a sua relação conjugal, esse regime pode haver uma solidariedade dos bens. O bem do marido pode responder por eventuais negócios jurídicos contraídos pela mulher, assim como o bem da mulher também pode ser responsável para suprir uma eventual dívida do marido. Então, para evitar eventual surpresa, o que o legislador ele determina é que eu não quero que tenha surpresa. Então, tudo que você fizer e
porventura venha a ter uma solidariedade entre os patrimônios, você deve autorizar. Então, não tem como a pessoa falar no futuro que ela foi surpreendida com determinada obrigação, com determinada necessidade de pagar a dívida, porque ela estava ciente, ela autorizou, e ela autorizando vai fazer com que ela responda por isso. Até, pessoal, com base nisso, a gente pode estar pensando, então é por isso que o cheque, quando ele tem uma conta conjunta entre marido e mulher, e a depender do regime de bem que é realizado, esse cheque deve ser autorizado pelos dois? Sim. A depender do regime de bens em que ele é feito, tanto é que quando eu respondo que eu sou casado, a pergunta subsequente é qual é o regime do bem para a formulação de qualquer contrato. É por isso? Sim, é por isso. Você, a depender do regime que você case, você vai ter que solicitar a autorização da sua mulher, a estipulação do seu marido, que ambos, que essa parte contrária dessa relação conjugal, ela venha a aceitar, se houver uma comunicação de bens. Beleza? Vamos avançar então? Eu trago para vocês também uma outra situação aqui. Uma situação que é bem comum e gera até um constrangimento, que é a relação da seguinte possibilidade. É quando há venda de ascendente para descendente sem autorização dos demais descendentes e do cônjuge do alienante. Ficou estranho? Então vamos trazer então uma figura, vamos trazer o artigo 496, que diz: é anulável. Observe, pessoal, no artigo passado a gente viu que é anulável, para esse também é anulável, ou seja, o legislador ele teve o cuidado de trazer essa palavra na própria figura do artigo, então deve obrigatoriamente ter essa palavra. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Observem, ele expressamente deve autorizar tanto o cônjuge quanto os descendentes. Se houver essa relação de compra e venda entre avós e netos, pais e filhos, isso deve ter ciência dos demais membros da família, para que não haja surpresa também futura. Beleza, pessoal? Próxima aula a gente vai continuar também o estudo da extinção dos contratos, nós iremos finalizá-lo, então nós vamos trazer algumas figuras novas também, e por hoje era isso que eu tinha que falar para vocês, tá bom? Obrigado, até a próxima e dá uma curtida no vídeo aí, já que eu sou youtuber. Valeu!